Olá, sou o professor Josimar Silva. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre partições, né? Que vem a ser isso. Eu tenho um conjunto de objetos, de pessoas, e eu quero dividir esse conjunto em conjuntos menores, tá? Desde que cada um desses conjuntos menores não tenha interseção, sejam disjuntos, tudo bem? Então a gente vai abordar problemas desse tipo e ver algumas sutilezas que podem levar a erro, tudo bem? Vamos pegar aqui o primeiro problema, que é até simples, olha. Unirio. Um grupo de 9 pessoas, dentre elas os irmãos João e Pedro, foi acampar. Na hora de dormir, montaram 3 barracas diferentes, sendo que na primeira dormiram 2 pessoas, na segunda 3 pessoas e na terceira as 4 restantes. De quantos modos diferentes eles se podem organizar, sabendo que a única restrição é a de que os irmãos João e Pedro não podem dormir na mesma barraca. Tá? Tenho 5 opções, uma questão da Unirio, tudo bem? Nesse momento, eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver. Vamos à solução? Vamos lá. Então, a gente tem 9 pessoas, dentre elas João e Pedro, tá? E há várias maneiras de abordar esse problema, tá? De atacar esse problema. A gente vai optar pela solução, talvez que seja mais natural. Colocar João e Pedro em barracas diferentes, tá? Então, vamos imaginar que eu coloque o João aqui e o Pedro aqui, por exemplo, tá? Sobraria um lugar para cá, 3 lugares, mais 2 lugares aqui, tem o Pedro já, e aqui 4 lugares. De quantas maneiras eu posso escolher uma pessoa para colocar aqui nessa barraca junto com o João? Bom, agora eu não disponho mais de 9 pessoas. 2 delas, João e Pedro, já foram colocadas. Eu tenho apenas 7. Então, das 7 eu vou escolher uma. Combinação de 7, 1 a 1, ou simplesmente 7. Eu poderia ter colocado 7 aqui, né? 7 possibilidades, tá? E aqui, eu já não tenho mais 7 pessoas, eu usei uma para cá, eu tenho apenas 6. Dessas 6 eu vou escolher 2 pessoas. Reparem que a ordem não é importante, basta tomar 2 quaisquer, né? Escolher 2, selecionar 2, o que me leva diretamente à ideia de combinação, tá? Então, combinação de 6, 2 a 2. E por último aqui, ó, já está determinado, né? Porque das 6 pessoas eu tirei 2, sobram 4. Dessas 4 eu tenho que escolher 4. Bom, de 4 escolhe 4, só tem uma maneira, pegando as 4 e colocando lá. Já está determinado aqui o grupo de pessoas que vai ocupar essa última barraca, tá? Fazendo as contas aqui, eu vou encontrar a combinação de 7, 1 a 1 é 7, e 6, 2 a 2 é 15, e aqui vai dar 1, né? Isso vai me dar 105 possibilidades, tudo bem? Agora só tem que tomar um cuidado com uma coisa. Eu coloquei o João nessa primeira barraca e o Pedro na segunda. Agora eles podem trocar de posição, né? Eu posso botar o Pedro na primeira e o João na segunda. Isso vai fazer com que eu tenha que dobrar esse resultado aqui, ó. Então vai dar 210 referente à troca de posição entre João e Pedro. Tudo bem? Tá? Agora vamos lá. Uma outra possibilidade também seria colocar o João na primeira barraca e o Pedro na última barraca. Certamente todas essas possibilidades são diferentes das anteriores, né? Então não corro risco de fazer contagem excessiva, tá? Então eu tenho uma possibilidade para cá, sobra um espaço para cá, 3 para cá, ainda sobram 3 espaços para essa barraca. De maneira análoga, eu tenho combinação de 7, 1 a 1, combinação de 6, 3 a 3, combinação de 3, 3 a 3, tá? Mesmo raciocínio usado antes, usando o PFC, princípio fundamental da contagem, eu vou encontrar 7, combinação de 6, 3 a 3 é 20, vezes 1. Isso vai me dar 140 possibilidades, tá? Lembrando que eu também tenho que efetuar a troca de posição entre João e Pedro, tá? Então fica 2 vezes 140, isso vai me dar 280. Tudo bem? Por último, raciocinando da mesma maneira, tá? Só que agora colocando o João na terceira e o Pedro na quarta, tá? João na segunda barraca e o Pedro na terceira, tudo bem? Então vamos lá, eu tenho 2 espaços aqui, 2 lugares dois lugares aqui eu tenho também mais 2 e aqui eu tenho 3, tudo bem? Então combinação de 7, 2 a 2, de 7 escolhe 2, eu não tenho mais 7, eu tenho 5, de 5 escolhe 2 e de 3 escolhe 3, obviamente dá uma possibilidade, né? Já está determinado. Usando
o PFC, eu vou encontrar aqui 21 vezes, combinação de 5, 2 a 2 é 10, vezes 1, isso vai dar 210. E mais uma vez, lembrando que eu posso trocar João e Pedro de barraca. Pegar o Pedro e botar na segunda barraca e o João na terceira barraca, para cada uma dessas possibilidades aqui. Ou seja, vou ficar com 420 possibilidades para essa terceira configuração aqui, tá? Bom, como essas coisas são disjuntas, né? Ou acontece isso, ou acontece isso, ou acontece isso aqui, eu vou somar essas possibilidades parciais. Eu vou encontrar 210 mais 280 mais 420. Isso vai me dar um total de 910 possibilidades, tá? Eu tenho como resposta para o meu problema 910, que é a opção E. Tudo bem? Ok? Agora eu quero pedir para que você tente resolver esse mesmo problema pelo complementar. O que vem a ser isso? Você vai calcular o número de possibilidades indesejadas, tá? Coisas que você não quer, ou seja, João e Pedro na mesma barraca, e aí vai tirar do total. Tá? Quando você tira do total o que você não quer, evidentemente vai sobrar o que você quer. Então convido você a dar uma pausa no vídeo e tentar resolver pelo complementar, dessa maneira. Tudo bem? E a gente volta logo em seguida. Vamos à solução? Vamos lá. Eu coloquei João e Pedro juntos na primeira barraca, tá? Isso pode ser feito de 35 formas, tudo bem? Pode conferir as contas. Depois coloquei o João e Pedro na segunda barraca, tá? Isso pode ser feito de 105 formas. Coloquei João e Pedro juntos na última barraca, 210 possibilidades, tudo bem? E o total de formas é ignorando a restrição, né? A restrição de que João e Pedro não possam ficar juntos, tá? Então, fiz as contas do total, e aí do total eu vou tirar tudo que eu não quero. O que eu não quero? João e Pedro juntos. Vai sobrar, evidentemente, aquilo que a gente está buscando, que é o número de maneiras de colocar essas 9 pessoas de modo que João e Pedro não fiquem juntos. 910, uma outra maneira de resolver esse mesmo problema, ok? Vamos a mais um problema, tá? De quantos modos distintos um grupo de 12 pessoas pode ser dividido em, letra A, 3 grupos de 4 pessoas, letra B, grupos de 6, de 3 e de 3 pessoas, tá? Vamos atacar a letra A, tudo bem? Bom, nesse momento eu sugiro que você dê uma pausa no vídeo e tente resolver esse problema, letra A e letra B, item A e item B. Eu tenho 12 pessoas, vou escolher 4 para esse grupo aqui, então combinação de 12, 4 a 4. Basta escolher, tá? A ordem entre eles não é importante, nesse grupo, né, dentro do grupo. Eu já não tenho mais 12 pessoas, tem somente 8, das quais eu vou escolher 4. Combinação de 8, 4 a 4. De 8 escolhe 4. E de 4 escolhe 4, né, que vai ser 1. Ou seja, os elementos desse grupo aqui já estão automaticamente determinados, tá? Eu não estou preocupado muito com o resultado numérico, com as contas aí. Nossa preocupação agora, nesse momento, é a ideia, é o raciocínio usado, tá? Então, eu vou deixar indicado, uma utilidade para essa anotação é essa, tá? A pergunta que eu tenho que fazer para você é o seguinte. Eu tenho 2 agrupamentos aqui. Tenho esse aqui de cima e tenho de baixo. Esses 2 agrupamentos aí são diferentes? Tá? Repare que o enunciado não dá conta de fazer distinção entre esses grupos, né? Ele não diz que um grupo é A, B, o outro grupo é C, o grupo é 1, 2, 3, os grupos tem cores diferentes. Então, a princípio, o que a gente entende ali do enunciado é que os grupos são idênticos, tá? E sendo assim, essas 2 configurações são equivalentes, são iguais. Então, na verdade, o que está acontecendo, quando a gente usa o PFC, o princípio fundamental da contagem, a gente está impondo um embaralhamento ali, uma permutação entre esses 3 grupos, tá? Considerando eles diferentes, o que vai incorrer em erro, tá? Então, eu vou ter que descontar essas contagens excessivas, tá? Para cada configuração dessa aqui foi contada 6 vezes. Por que 6 vezes? 3 fatorial, é o número de maneiras de permutar esses 3 elementos aqui, esses 3 blocos, tá? Então, para corrigir essa contagem
indevida, eu vou dividir por 3 fatorial. Esse é um problema nas questões envolvendo partições, tá? Então, o resultado para esse nosso problema, para esse item A, o resultado desse item A é isso aqui, ó, tá? Basta fazer as contas que a gente vai encontrar aí o valor numérico. Mas eu não estou preocupado com isso, a preocupação aqui é a ideia, é o raciocínio. Tudo bem? Ok? Vamos atacar o item B, tá? O item B já pede para separar em grupos de 6, 3 e 3. Tudo bem? Então, eu tenho, naturalmente, combinação de 12, 6 a 6, tá? Já não tenho mais 6 elementos, só me restam agora 6. Desses 6, eu vou escolher 3, ok? E, automaticamente, determinado aqui, nesse caso, né? No terceiro caso, tá? Acontece que ocorre o mesmo problema aqui com relação a esses dois grupos, tá? Em virtude deles terem a mesma quantidade de elementos, eu posso trocar de posição, o que não acarretaria uma nova configuração. Mas quando eu uso o PFC, isso foi considerado, tá? Isso foi contado, eles foram considerados como diferentes. Então eu tenho que corrigir. De que maneira eu corrijo? Eu vou desfazer as permutações indevidas entre esses dois grupos aqui. Vou dividir por 2 fatorial. Repare que não corre o menor risco de eu ter trocado de posição esses dois grupos, já que eles têm quantidades diferentes, tá? Por isso é que a gente não desfez contagens excessivas no primeiro problema dessa aula, lá das barracas. Porque numa primeira barraca cabia 2 pessoas, na segunda 3 e na terceira 4 pessoas. Não tinha como trocar de posição, já que a quantidade de cada uma estava determinada, né? Então aqui, esse é o resultado para esse item B. Tudo bem? A gente não está preocupado com as contas, somente com a ideia, então está aqui. Tá? Então eu quero deixar bem claro. Agora, uma grande dificuldade é saber se o problema ele faz distinção entre as coisas. Muitas vezes o problema traz assim, pessoas estão colocadas em salas diferentes, né? É evidente que 2 salas sempre vão ser diferentes. Uma coisa só é igual a ela mesma. Tá? Esse diferente quer dizer que para o problema de combinatória faz a diferença pegar 2 grupos que estão em 2 salas diferentes e trocar de lugar. Então, essas salas talvez sejam numeradas, enfim, a sala em que está cada grupo é determinante, tá? Vai provocar diferença em configurações, tudo bem? Então, tá aí, essa coisa é bem importante, tá? É bom tomar cuidado e prestar atenção com relação a isso. Com isso, a gente encerra essa nossa aula.